Olá, meus amados, na paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para trazermos a nossa reflexão no meio-dia. A nossa meditação de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Receba o nosso abraço, bom estar mais uma vez com os irmãos e convido a você a lermos esse texto, Mateus capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Nós temos aqui um dos encontros de Jesus. Jesus se encontrou com muitas pessoas, com diversas necessidades, em diversas circunstâncias. E mais uma vez a Bíblia descreve um desses encontros de Jesus com alguém. Desta feita, ele se encontra com um leproso. O texto começa dizendo assim: descendo ele do monte. Ele desce e o leproso vai ao seu encontro. Essa é uma metáfora maravilhosa para entendermos como se tornou possível a nossa aproximação de Deus. É uma metáfora linda para a gente entender como é que se tornou possível para nós seres humanos a nossa aproximação de Deus. O texto diz: descendo ele do monte, veio um leproso. A nossa comunhão com Deus e a nossa relação com Deus hoje só é possível porque, na verdade, não foi o homem que acedeu a Deus. Muito pelo contrário. Não é ascendência humana, é condescendência divina. É Deus se tornando acessível para o ser humano. É Ele que desce a nós, não somos nós que subimos a Ele. Disse Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Se hoje há a possibilidade de nos achegarmos a Deus, é porque Deus se fez achegado a nós. Se hoje nós podemos nos encontrar com Deus, é porque Ele veio ao nosso encontro. Como João diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então é condescendência divina, mais do que ascendência humana, mais do que a capacidade da gente galgar os lugares elevados da aceitação diante de Deus. É Deus. E é tão interessante esta passagem, porque quem está indo ao encontro dele, enquanto ele desce, é um leproso, que descreve muito bem a situação de todos nós, de toda a humanidade, de sua inadequação, de estar na presença de Deus por conta dos nossos pecados. E aqui nós temos um Deus que desce, que se torna acessível, que possibilita o encontro, que possibilita esta aproximação, que possibilita este encontro. É Ele descendo. E a gente só temos o encontro com Deus possibilitado porque Ele decidiu descer. Ele decidiu condescender a nós em um ato de graça, de bondade,
para que nós pudéssemos desfrutar desta aproximação. O texto diz assim: veio um leproso, veio um leproso. Diante do estigma desta doença, por detrás do estigma desta doença, tem uma história de vida, tem toda uma história de vida, é que a gente precisa destacar aqui. O texto diz apenas: veio um leproso. Não nos conta nada sobre a vida deste homem, qual era o seu nome, de onde ele vinha, qual sua origem, qual sua posição, se possuía bens. Não diz nada além do fato de que ele era um leproso. Era essa a capacidade da lepra naqueles dias, ela nivelava a todos que a tinham. Ninguém se tornava diferenciado, todos eram tratados como leprosos. Numa colônia de leprosos havia gente de todas as classes, havia gente de todas as condições, intelectuais, ignorantes, ricos, pobres, todos estavam anivelados em uma mesma condição e viviam uma espécie de quarentena, uma espécie de isolamento social por conta da enfermidade, pois a lepra era uma enfermidade gravíssima que levava a pessoa para o isolamento social. Hoje, com o avanço científico e com a capacidade que os nossos médicos têm hoje, a lepra é uma doença tratável, e não só tratável como curável. Mas aqui nos dias de Jesus, a lepra era uma enfermidade terrível, a lepra era uma enfermidade horrorosa, né? E por certo este homem tinha a vida social. Então, por detrás do estigma da lepra, tinha uma história de vida que é interrompida a partir do momento em que a lepra entra na história deste homem. Ele é arrancado do seu contexto social, é arrancado de sua experiência de vida familiar e de tudo quanto ele podia ter de normalidade na sua vida. Ele é bruscamente arrancado disso, aquilo lhe é tirado por conta da necessidade de viver esse isolamento social por conta da lepra. Ele é privado disso, mas há uma história, toda uma história que a gente não conhece a respeito da vida deste homem. Ele perde todo um ambiente de alegria, de relacionamento familiar, relacionamento social. Por certo, esse homem tinha acesso à sinagoga, ele frequentava os cultos e tinha toda essa alegria de estar nesses ambientes de adoração, e agora, por conta deste mal, ele estava impedido de frequentar os ambientes de culto, os ambientes de adoração, a convivência familiar, vivendo um isolamento total. Nós estamos numa experiência de isolamento. A gente vive um momento de saudade, de abraçar, de se aconchegar, de estar perto das pessoas que amamos, né? E essa é uma experiência bem desagradável, né? Bem desagradável. Mas imagina só a experiência de um leproso, né? Que não é ele que está evitando as pessoas simplesmente, embora que ele tenha a responsabilidade para isso, mas ele é a pessoa evitada por todos. Ele é evitado por todos. Ele é aquele em que as pessoas o ver de uma forma a ser evitado, né? Essa experiência que este homem vive. E alguém, ele não nasceu com a lepra, ele nasceu no seio familiar, ele desenvolveu vínculos de relacionamento, de afetividades, de amizades, de companheirismo, de relacionamentos sociais, e de repente a vida deste homem muda da noite para o dia, da noite para diante de uma experiência de estar com pessoas estranhas, né, vivendo dentro de um contexto totalmente angustiante, né, de um contexto de sofrimento, porque a lepra não traz consigo apenas o fato de ser uma enfermidade física. As pessoas que tinham a lepra eram estigmatizadas socialmente, e essa estigmatização social gerava profundas emoções negativas, sentimentos perturbadores,
na vida daquelas pessoas que eram vítimas de uma enfermidade tão terrível como a lepra. Então esse homem vem de um contexto de vida normal, de um contexto de vida saudável e de tocando a vida com toda a normalidade. De repente, da noite para o dia, tudo para. Tudo para. É dito para ele que ele não pode mais voltar para casa, que ele não pode mais ir para o seu trabalho, que ele não pode mais frequentar a igreja, que ele não tem mais a liberdade de ir e vir. Ele agora vive essa experiência de quarentena, deste isolamento social, e o pior disso é que ele não sabe quando é que isso termina, isso para ele. Logicamente nós estamos aqui numa experiência temporal, daqui a pouco nós estaremos na normalidade da vida, frequentando os nossos cultos, adorando a Deus, mas esse pobre coitado viveu uma experiência da incerteza, pois a lepra era uma enfermidade incurável, né? E ele viveu esta experiência terrível na sua história de vida. As Escrituras nos diz aqui que enquanto Jesus está descendo do monte e se tornando acessível assim àquele homem, ponto do Senhor. A gente pode imaginar a cena, a gente pode imaginar, né, a situação naquela hora, né? Jesus vem com uma multidão que o está seguindo e de repente vem um leproso que trazia consigo trapos sobre o seu corpo, que de longe dava para perceber que era um leproso. Ele trazia aqueles trapos para cobrir os pedaços do seu corpo que havia sido mutilados por conta da lepra. Era uma pessoa com a lepra, se já estivesse em alto grau, ela já tinha perdido parte do seu corpo, parte do seu rosto. Então a pessoa era totalmente desfigurada. Por conta disso, ele se vestia de trapos para encobrir aquela visão tão horrorosa, tão impactante. Então lá vem aquele homem, aquela multidão descendo, e a cena que a gente imagina aqui, o texto não diz, é a atitude da multidão diante daquele homem leproso que vem se aproximando, andando, né, com todos aqueles trapos sobre o seu corpo. E a reação da multidão é a reação natural, né, de alguém que se previne, de alguém que está se cuidando. E eu tenho certeza que nessa hora a multidão para, porque essa é a reação natural, né? Todas as informações que eram passadas a respeito da lepra gerava esse temor nas pessoas. Não existia tratamento para a lepra, não existia. Então é uma reação natural diante de um medo, diante de algo que lhe ameaça. A reação natural é de parar. Só que enquanto a multidão para, há um que vem no meio da multidão que prossegue, ele caminha, ele continua na sua trajetória, ele caminha na direção daquele homem. Ele caminha na direção de um homem que está naquele estado terrível, aquele estado tão triste, aquele estado tão horrível. Não é só a enfermidade, é todas as lembranças, todas as saudades, todos os anseios, todos os momentos que aquele homem tem que viver na solidão da sua vida, lembrando de como a vida era boa, lembrando de como a vida na sua normalidade era tão agradável, na convivência com a família, com os amigos, e tudo aquilo que lhe fazia sofrer mais ainda do que a própria enfermidade, esse isolamento que lhe fazia viver essa angústia insuportável. E aqui nós vemos este homem, mesmo diante dessa situação de enfermidade, dessa situação de dor, dessa situação de sofrimento, a palavra nos diz que ele veio e adorou. Ele veio e adorou. Quantas pessoas não estão negociando o seu comprometimento com a adoração a Deus, achando que a adoração deve ser uma espécie de pagamento aos benefícios recebidos da parte de Deus, como se a pessoa tivesse que adorar a Deus à medida que fosse abençoada. Foi a respeito disso que Jó foi acusado diante de Deus por Satanás, de que toda a dedicação que Jó tinha a Deus era como uma espécie de resposta a todos os benefícios que ele havia recebido.
E este homem, mesmo ainda antes da cura, mesmo diante da incerteza de que alguma coisa poderia acontecer que mudasse aquela sua história de vida, ele adora. Ele adora. Mesmo diante da situação, diante da dor, da enfermidade, ele adora. Quantos no meio daquela multidão estavam ali só por curiosidade? Estavam ali apenas buscando benefício próprio, estavam ali apenas por conta da incitação, por causa da aglomeração de gente. Mas aquele homem ensina uma lição grandiosa a todos que estão ali. Ele tem todas as razões para estar revoltado e ressentido, mas mesmo assim a palavra diz que ele veio e adorou. Adorou, e ele usa uma expressão maravilhosa de: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Há uma declaração aqui maravilhosa por parte deste homem, mesmo diante de sua luta, da sua enfermidade, seu problema, que todos diziam que era um problema difícil, aparentemente irreversível, um problema complicado, as informações sobre isto eram as piores possíveis. Ele chega para Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode limpar-me. Ele não põe dúvida, ele não coloca de forma alguma aqui alguma dúvida quanto ao poder de Jesus. A questão dele aqui não é se Jesus pode, é se Jesus quer. O que ele coloca aqui não é uma questão de saber se Jesus pode fazer aquilo. Ele diz: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. E nós, como os cristãos, às vezes, por conta de nossas limitações, de entender muitas coisas, devemos sempre pensar como este homem pensou. Eu não sei se já é o tempo, eu não sei se é a ocasião, eu não sei se é a hora da tua vontade se manifestar. Eu só sei de uma coisa: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu quero dizer para você que não importa qual é a luta, a aflição, a situação, a dor que você está sentindo, nunca questione o poder de Deus. Você pode viver o dilema da incerteza de saber se é a hora de Deus agir, se é o momento para Ele fazer, mas você nunca pode questionar que Ele pode, porque Ele pode. E esse leproso não questiona aqui se Jesus pode ou não. Ele apenas quer saber se Ele quer, porque se Ele quiser, não há limites para o querer de Deus. Não há nada que possa impor a Deus limitação quando o seu querer se manifesta. Então o homem pergunta: Senhor, se tu quiseres. Não é se tu puderes, é se tu quiseres, tu podes. E eu quero dizer para você que você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. A única coisa que você tem que buscar exatamente é saber se Deus quer agir, porque se Ele quiser agir, não há nada que impeça. É assim que o leproso se comporta, como alguém que adora, como alguém que crê, como alguém que sabe que Deus pode. Deus não está de mãos atadas, Ele não sentou sobre as mãos, Ele continua sendo Deus. Não importa qual é a situação, não importa se a terra tem sido assaltada pelo medo, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O salmista no Salmo 46 diz que ele não temeria, ainda que a terra se mudasse de lugar, os montes fossem transportados para o meio dos mares, as águas rugissem, se perturbassem, as nações ficassem embravecidas, ele confiaria no Senhor, porque Deus é Deus. Deus pode. E nós vamos orar para que Ele queira intervir no mundo com urgência, porque nós sabemos que Ele pode, Ele é o único que pode. E a palavra nos diz que Jesus
estendeu a mão e tocou, dizendo que é limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. A narração de como a cura deste homem se processa, ela é uma lição maravilhosa, linda, do amor, do cuidado, da ternura de Jesus pela pessoa humana, como ele trata a pessoa humana com dignidade, como ele trata a pessoa humana de uma forma tão especial, porque a ordem, dos fatos que envolve a cura deste homem é algo impressionante, porque a palavra nos diz que Jesus se aproximou, estendeu a mão e só depois a palavra de cura é liberada. Se a ordem fosse inversa, poderia ter sido omitido algo tão grandioso a respeito da natureza amorosa, da natureza graciosa de Deus em valorizar a pessoa humana. Mas a ordem é esta: ele desceu, tocou e só depois disso disse para o homem: seja curado, seja limpo. Quando Jesus tocou naquele homem, ele ainda era um leproso. Quando Jesus tocou naquele homem, ele ainda estava carregando consigo o estigma da lepra. Tenho certeza que todas as pessoas ali em volta ficaram assustadas como ele poderia tocar aquele homem, porque só Jesus tem o poder de tocar. Quantas pessoas há nesta sociedade que são considerados intocáveis da sociedade? E Jesus tem o poder de tocá-los. Quantas pessoas não estão nos lugares mais isolados e que são tocados por Ele? Quantas não estão na UTI? Quantas não estão nos presídios, trancados em suas celas? E Ele pode tocá-los. Por quê? Porque Jesus não encontra intocáveis neste mundo. Não há pessoas tocar, não há situação de vida, não há poço moral que a pessoa possa mergulhar em que Jesus não possa alcançar em sua graça. Não há intocáveis para ele. Então, quando ele toca naquele homem, ele ainda carrega consigo a estigmatização da lepra. Jesus não é só a cura do corpo, a cura da alma. Banho na alma daquele homem, toda a sua vida, para ele ressignificar toda a sua história de autovalorização do ser. Ele vai lembrar pelo resto da vida de que quando ele era leproso, houve alguém que o tocou, houve alguém que o tocou, como indivíduo, como ser. Jesus não o abraçou quando ele estava com a sua pele restaurada. Jesus o abraçou quando ainda ele era um maltrapilho leproso, para arrancar dele todos os traumas, todos os complexos, todos os sentimentos de desvalorização, de autocomiseração, para dar a ele uma certeza de que, quando ele era leproso, houve alguém que se importou. Não sei como você se sente. Quantas pessoas não se sentem assim intocáveis no seio da sua família, na sociedade como um todo? Quantas pessoas não carregam consigo uma lepra no corpo, mas carregam consigo um estigma social? Eu quero dizer que aos olhos de Jesus, você não é intocável. Ele pode tocar você. O toque de Jesus não fica na superfície da pele, não fica nessa sensorialidade da pele humana, nações nervosas para sentir o toque de Jesus vai na alma do ser humano, e ele quer tocar a sua alma nesse dia, e lhe dá esperança, lhe dá alegria nesse momento de tanta angústia e de tristeza, porque para Jesus não há intocáveis, não há intocáveis. Jesus restaura a saúde emocional, a saúde física daquele homem. E Jesus diz para ele assim: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus faz isso?
porque Jesus tinha curado aquele homem, mas quem podia atestar a sua cura seria o sacerdote. E Jesus não queria que ele saísse divulgando aí a cura da sua lepra e afrontasse os sacerdotes simplesmente por conta de que havia sido curado. Jesus disse: vá lá, apresente a oferta e eles vão declarar você curado. Curado. Sabe o que Jesus vai fazer com você? As pessoas que olharam para você e estigmatizaram você, jogaram sobre você palavras de maldição, rotularam você, são as mesmas que terão que lhe declarar uma pessoa alcançada pela graça restauradora de Deus. A mesma pessoa que declarou a lepra era a mesma que tinha que declarar a cura. Muitas pessoas que observaram você num estado, muitas vezes tão triste, verão o que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele pode. Receba esta palavra da parte de Deus, e que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o teu coração esteja cheio de alegria, porque hoje você foi tocado por Deus, tocado pelo Senhor. Aleluias, aleluias. Ore comigo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos juntos por este meio, Senhor Deus, que tens providenciado. Deus querido, obrigado, Senhor, pela vida de todos que pararam, que reservaram esse tempo precioso para estar comigo em oração, elevando este clamor diante de Ti. Senhor Deus, nosso Pai eterno, abençoa cada família, aqueles que se sentem excluídos, aqueles que se sentem rejeitados, aqueles que trazem consigo complexos, possam serem tocados pela graça, pela aceitação do Senhor, e tenham as suas vidas curadas, restauradas neste dia, para a tua glória e o louvor do teu nome. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estou vendo muitos irmãos entrando aqui, não dá para ver quem é, mas recebo o meu abraço, a paz do Senhor, que Deus fique contigo. À noite nós estaremos aqui novamente para recebermos a palavra de Deus em nossos corações. Amém. A paz do Senhor, meus amados.